Um dos grandes problemas dessa câmera, que no caso é o meu celular, na verdade não é a câmera, né, o tripé, é que os mesmos problemas que a gente tinha, sei lá eu quantos meses atrás, quando eu parei desse canal, a gente continua tendo. Vai funcionar. 1 minute, 37 seconds later. Agora visualiza. Olá pessoas, eu sou a Tainá, esse é o Taí. E oi. Oi. Desculpa o sumiço. Eu fiquei um pouco louca. Só um pouquinho. Nada demais. Precisei de alguns meses de terapia pra chegar aqui. 2025 não foi um ano muito fácil na minha vida. Eu não cansei de criar conteúdo, eu só não tinha capacidade física, mental e emocional de criar nada. O meu conteúdo ele é completamente baseado em consumo de outros conteúdos, né? Literários, cinema, séries. Fica um pouco complicado você criar conteúdo em cima disso quando você não tá consumindo isso, né? Eu andei aí por vales obscuros da solidão e da morte. E foi muito difícil o fim do ano, o meio pro fim do ano. Aconteceram coisas que eu nunca imaginei que acontecessem na minha vida. Das quais eu não vou entrar em detalhes aqui porque é muito íntimo. Mas eu perdi coisas que eu nunca imaginei nem ter, para daí então perder. E ter que passar pela parte de digerir certas situações e compreender certas situações. Não foi uma coisa simples, não foi uma coisa muito fácil. A grande moral da história é que eu perdi um pouco tesão. Não de fazer só vídeo, não de criar conteúdo apenas, mas eu perdi um pouco tesão geral da vida. Eu entrei um pouco no piloto automático de acordar, trabalhar, voltar pra casa, dormir, acordar, trabalhar, voltar pra casa, dormir, acordar, trabalhar, voltar pra casa, dormir. Eu tentei algumas vezes ir viver a vida, mas muito dessa vivência de sair com os meus amigos, porque isso foi uma parte muito boa de 2025, é que eu fiz amigos. Eu, uma pessoa com muita dificuldade de fazer amizades, eu fiz amigos, e fiz amigos muito bons. Mas todas as vezes que eu saí com meus amigos, que eu me diverti, que eu bebi, que eu... Enfim, tive grandes noites. Foi mais pra tapar um buraco vazio de solidão do que, de fato, pra aproveitar a vida. E eu tive que passar por um processo de cura, não só mental, mas físico também. Porque eu adoeci de várias formas, não só de uma. Então, eu tive que me curar de várias formas também. Entretanto, contudo, aí pro final de 2025, graças a Deus, chegou no final aquele ano, eu conheci mais uma pessoa que foi muito importante na cura, na realidade. Porque foi no pior momento possível. Pior momento possível mesmo. Acho que não tinha um momento pior do que aquele. E eu tava completamente sozinha, vivendo algo horrível. E aí surgiu essa pessoa, e aí essa pessoa olhou pra mim e falou, não, eu vou passar por isso contigo. E você talvez não tenha escolha sobre dizer sim ou não. Eu vou continuar aqui mesmo que você não queira. E aí entra uma coisa que minha terapeuta me disse, quando eu falei sobre isso na terapia, que foi que eu tive que ter a coragem de abrir a porta no meu momento mais vulnerável para que ele entrasse e eu pudesse não ter que passar por tanto sozinha e não ter que viver mais tudo isso sozinha. Eu precisei ter coragem para deixar alguém me amar de novo, assim. E
foi muito louco, porque foi realmente um momento de coragem, assim. Quando tudo aconteceu, quando a merda estourou, quando o BO deu de fato, né? Quando eu recebi a notícia, eu lembro, a primeira notícia, eu lembro que quando eu contei meio pensando, não, é agora que ele vai correr pra longe, né? É agora. Se não correr também vai ter que correr, porque não tem como permanecer na minha vida comigo assim, sabe? É injusto, é errado eu fazer isso. E aí eu lembro que eu contei, e aí eu lembro que ele disse, não era o planejado, mas a gente dá um jeito. E aí eu parei naquele momento, assim, tudo que eu tava fazendo, e eu fiquei pensando. Respondo, afastando e dizendo, você não tem que dar um jeito? Ou eu deixo ele segurar minha mão? Porque eu preciso que alguém segure minha mão agora. E precisou muita coragem minha pra deixar ele segurar minha mão. Então, é isso. Tem uma pessoa na minha vida. Tem uma pessoa que hoje em dia eu posso chamar de amor. Posso dizer meu bem. Posso dizer minha vida. Ser amado é muito bom. E ser amado em voz alta é melhor ainda. Não sei se vocês vão vê-lo. Não sei se eu quero trazer isso pra dentro do canal tão cedo. Eu acho que agora no momento do canal é focar nisso aqui. E um ponto importante do canal vai ser exatamente isso. Focar nisso aqui não vai ser criar conteúdo que nem eu tava criando. Não vai ser eu seguir naquele mesmo ritmo. Uma coisa que eu tive que aprender, que tive que aceitar pra conseguir voltar com o canal é que aquela vida que eu tinha antes, aqueles conteúdos que eu criava, aquela frequência de post, não é mais possível pra mim. Eu tive que aceitar isso. Foi muito difícil eu aceitar isso, assim. Eu achei que eu ia continuar e conseguir continuar seguindo na mesma linha, no mesmo movimento, na mesma intensidade, do mesmo jeito, com os mesmos conteúdos e não deu. E aí não dar me frustrou e eu não conseguia não fazer o que eu queria, então eu não fazia, sabe? Não é o que eu queria, eu não conseguia fazer o que eu achava que eu tinha que fazer. Eu não conseguia criar o conteúdo que eu criava antes, e aí eu falei, então eu vou postar essa semana, porque eu não tô conseguindo fazer o que eu quero, eu não vou postar, sabe? E demorou pra eu aceitar que aquilo ali não dava. Aquela forma não dava, aquele formato não funcionava. Eu não ia conseguir postar com tanta frequência, não aquele tipo de conteúdo. Não que aquele tipo de conteúdo não vai voltar a ter, mas aquele tipo de conteúdo não é possível pra mim. A minha vida é outra, a minha realidade é outra, sabe? Eu trabalho com outra coisa, eu tenho um outro horário hoje em dia. É uma vida muito mais frenética e muito mais cansativa, em que eu preciso aceitar que eu preciso criar algo novo. Porque se eu não criar algo novo, se eu não fizer o que der, não o que eu almejo, ou não o que eu gostaria, mas sim o que é possível. A gente precisa trabalhar com a realidade. Eu falei isso na terapia esses dias, e a minha terapeuta falou, Tu acha? Eu falei pra ela exatamente isso. Eu preciso aprender a trabalhar com a realidade, né? Preciso trabalhar com a realidade. Não é possível eu acordar às 6 da manhã todos os dias pra escrever roteiro, pra poder gravar vídeo pra vocês. Se eu trabalhei até as 9 da noite no outro dia, fui chegar em casa quase 11 horas, sabe? Não é possível eu acordar às 6 da manhã. Que vida é essa? Que saúde é essa? Vou dormir quando? Quantas horas por dia eu vou dormir? Porque aí vai chegar em casa, vai ter que fazer comida, aí vai ter que lavar roupa, vai ter que cuidar dos gatos. Vou ir dormir, sei lá, meia-noite, 1 hora da manhã. Vou acordar às 6? 5 horas de sono? Você tá fazendo bem pra quem? Isso é uma produtividade aonde? Sabe, essa qualidade de vida como? Como que isso é qualidade de vida? Não é. Então eu preciso aprender a trabalhar com a realidade. E a realidade é que eu não posso. Não tenho tempo pra criar tanto conteúdo, não tenho tempo pra escrever tanto roteiro. E não consigo mais ler tão rápido quanto eu tava lendo antes, sabe? Eu não consigo mais consumir tanto conteúdo quanto eu consumia antes. Então, e às vezes eu não vou ter tempo, paciência, saúde física e mental para consumir conteúdos tão complexos, aí eu tô falando do cinema, tão complexos quanto eu consumia antes. Então, às vezes, o que eu vou consumir e vou trazer pra vocês é um filme estúpido. É um filme bobo. É um filme ridículo.
Porque às vezes tudo que eu preciso no meu dia é sentar e assistir 1h30 de um conteúdo completamente irrelevante, sabe? E aí é esse conteúdo que eu tenho que apresentar pra vocês. Um conteúdo sobre um outro conteúdo que é completamente irrelevante. Porque é isso que dá pra trabalhar dentro da minha realidade. Quero que seja assim pra você? Não, mas a minha realidade é essa. Entende? A gente vai trabalhar nessa realidade. Então assim, hoje é uma terça-feira. Não lembro que horas são. 3 horas da tarde. É uma terça-feira, 3 horas da tarde. A minha realidade é que é meu único dia de folga. Tenho terapia às 8 agora. E eu preciso urgentemente dar um jeito no meu cabelo. O conteúdo de hoje é esse. É esse. É eu vir aqui explicar pra vocês o que aconteceu. Conversar com vocês sobre o futuro. Enquanto eu matizo meu cabelo. Porque isso aqui não parece nem mais que é vermelho, né? Inclusive, aí, tá aí, ó. Gente, eu troquei a cor do meu cabelo umas 3, 5 vezes enquanto eu tava aí nessa... no ficando louca. Tá? Eu tive franja, destive franja, tive cabelo preto com rosa, tive cabelo preto com roxo, tive cabelo preto com vermelho. Aí eu falei, foda-se, botei meu cabelo vermelho com branco. Aí eu falei, foda-se, não gostei, botei meu cabelo vermelho com rosa. Tamo aí agora no vermelho com rosa, tá? Mas o que acontece é, o vermelho nem mais parece vermelho de tão sem vida que ele tá. O rosa tá totalmente desbotado. A minha raiz tá grande, mas ela vai continuar grande porque hoje eu não tenho tempo de pintar. Hoje o que a gente vai fazer é matizar. Até na qual é o matizador que você usa? Aquele que todo mundo conhece. Que todo mundo que pinta o cabelo de vermelho usa. E o banheiro fica depois parecendo que você fez alguém ir de arrasta. A marca não tá me patrocinando, então eu não vou mostrar. Mas é esse o matizador que eu uso. Todo mundo sabe qual é. Eu não preciso nomeá-lo aqui. Mas quem usa, sabe. Fica parecendo que você matou alguém dentro do banheiro depois. Então é esse, aquele que mancha até tua alma, que não sai nunca mais. E é isso. E como é que eu faço isso? Porque é muito simples, né? Só você passar a porra de um creme no cabelo. Dá pra você fazer no cabelo molhado. Eu faço no cabelo molhado quando eu tô com muita pressa. Assim, que eu tô meio no foda-se. Aí eu vou pra dentro do box e eu faço enquanto eu tomo banho, que daí eu deixo agir só 3 minutinhos. 3 minutinhos é suficiente pra matizar pelo menos a parte que tá loira, né? Que é essa parte que tá mais clara aqui. O problema é que hoje a gente não precisa matizar especificamente ela, né? Se a gente precisa matizar a parte, é a outra parte. E matizar de verdade. Então, eu não vou molhar meu cabelo agora. Porque eu acho que pega mais quando eu faço com o meu cabelo seco. Pode ser loucura da minha cabeça. Totalmente. Provavelmente é também loucura da minha cabeça. Quando é que as coisas não são loucura da minha cabeça? Quase sempre elas são. Fica aí o questionamento. Então, a gente vai fazer com o meu cabelo seco. Bem seco. Porque ele tá bem seco. Bem seco. Porque ele tá bem seco. Eu divido meu cabelo assim, ó, no meio. Metade pra cima, metade pra baixo, porque eu tenho cabelo pra cacete. Dá pra você fazer assim, dividir? Dá. Se você tiver aí um ralinho de cabelo desse tamanho assim, ó. Você pega assim na mão, ele fica aqui, nesse círculo. Aí você consegue. Você consegue sim. Ah, outra coisa. Olha só. Acabei de lembrar aqui na cabeça. Eu fiz uma nova tatuagem. De trono de vidro. Ah, eu não consigo mostrar. De trono de vidro. A gente sabe muito bem que eu sou um pouco apaixonada. Então eu fiz uma nova tatuagem agora no final do ano. Com a lua, tá aí o arroba dela na tela. Com a lua do Maçã Envenenada aqui em Floripa. Aqui nós temos as 3 espadas dos personagens principais. Tainá, quem são os personagens principais pra você? Talvez não sejam os mesmos que pra vocês, mas pra mim... Mentira, é assim. Pra mim aqui nós temos, obviamente, a espada da personagem principal, né? Da Ellen. Aqui a gente tem a Goldring pegando fogo. Tá de cabeça pra baixo, né? Vocês lidem com isso. Tá, então a gente tem aqui a Goldring pegando fogo. No meio. Aqui do lado. E aqui eu achei que eu fui muito genial. Tá? Porque
Que a Lua chegou pra mim e falou assim, não tinha fundo nessa tatuagem. Eu mudei as 3 espadas pra ela e falei, é isso aqui. E ela falou, pô, mãe, precisa de um fundo, né? Aí eu falei, tá não, da Ellen, a gente coloca fogo, né? Porque faz sentido. No da Manon, porque aqui a gente tem a ceifadora dos ventos, que é a espada da Manon, né? Falei, da Manon a gente coloca o quê? Coloca o quê na Manon? Ela não tem poder de verdade, né? Vou botar o quê, né? Aí o que eu pensei? Olha como eu sou. Olha como eu sou uma mente pensante. Eu falei pra ela, faz um ramo de flores circulando a espada aqui, flores brancas, circulando a espada aqui. Eu quero 11 flores, especificamente 11. Não pode ter 12, tem que ser 11. Aí você me pergunta por quê? Porque é a espada da Manon, né? É a Manon e as 11. O que eu vou botar junto com a espada da Manon? As 11. Ai, Tainá, por que flores? Lê a porra do livro que você descobre, porque quem lê sabe. Quem lê entendeu o conceito. Eu fui genial aqui, pode falar. Pode falar que eu fui mesmo. Aí do Dorian a gente teve que ir pra uma coisa mais básica, né? O Dorian, assim, por mais que ele seja um dos protagonistas, ele ainda assim é uma coisa mais básica, né? Ele é uma pessoa mais básica. Então, do Dorian, que é aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui é a Damaris, a espada da verdade. Caso vocês não tenham reconhecido aqui, ó. Caso vocês não tenham reconhecido aqui o olho de Helena, tá? Aqui é a Damaris. No Dorian a gente fez o quê? Gelo. Vento e gelo. Tem muito mais conteúdo do que isso pra representar o Dorian? Castelo de vidro? Mas, pô, vou botar vidro aqui não? Não, né? Não. Então a gente coloca aí gelo e vento. Porque não é especificamente esse poder dele? Não. Quem tá no primeiro livro acabou de descobrir que ele tem poderes, né? Perdão pelo spoiler aí. Mas, geralmente, alerta de spoiler eles vêm antes, né? Vou botar ele agora. Mas o que a gente fez? Gelo e vento, né? Que é isso que tem. Aí, pra completar, obviamente, aqui, you do not yield, que é você não cede. Que é a frase que define esse livro, né? Frase principal. Todo mundo conhece. Eu que não ia deixar de tatuar ela. Certo? Então é isso. Eu queria tatuar aqui no outro braço. Ia ser aqui, você não cede. E aqui eu não terei medo, né? O problema é que aqui eu pensei, vou botar o que junto com essa? Não sei ainda. Aí eu falei pra Lua, vamos deixar pra uma próxima, que nessa aqui eu tenho que pensar um pouquinho melhor. Ela vem, tá? Ela vai completar, assim. A gente vai botar aqui, ó, nos dois. Mas não vai ser agora, porque eu não tenho ideia. Então, aí, obviamente, né, gente? A Lua me perguntou, tem dragão nesse livro? Ela não leu, né? Ela não sabe. Falei, não tem dragão. Dragão, não tem. Nós tem serpente alada. Mandei uma imagem pra ela. E aqui nós temos o nosso pequeno Abraxos. É isso aí. Vocês moram em Florianópolis? Vocês estão por aí? Não vão passar por aí? Querem fazer uma tatuagem? Tá aí o Instagram da Lua. Tá aí na descrição. Entrem em contato com ela. A mina é foda, a mina é pica, a mina é incrível. E a mina é minha amiga. Além de tudo isso, além de ela ser foda, pica, incrível, ela ainda é minha amiga, tá? Mas essa aqui, por mais ser amiga, essa aqui, paguei, tá? É amiga, mas eu paguei, hein? Quase tá. Ela terminou de fazer, eu olhei pra ela e falei, tá, me dá a facada agora. Me diz quanto do meu rim você quer. Paguei ela, tá? Não foi de graça, gente. Tá? Não tô indicando porque me deu não. Tô indicando que a mina é foda. E também não é porque é minha amiga, não. Se não fosse minha amiga, também tava indicando. Ela é foda igual. Sendo minha amiga ou não sendo minha amiga, mas um fato dela ser minha amiga melhora um pouco também. Porque daí ela fica mais foda ainda, porque ela me atura, né? Ela teve a capacidade de me aturar, então ela fica um pouco mais foda, porque me aturar não é uma coisa muito fácil. Não é uma coisa muito simples.
me aguentar, assim, sabe? Me aguentar meus momentos. Esses dias ela chegou pra mim e falou assim, tu me odeia? Eu fui pro meu intervalo que a gente trabalha do lado uma da outra. A gente tem intervalo mais ou menos perto, né? Que assim, ela é tatuadora, eu tenho ser youtuber, somos as duas CLTs igual, porque a gente sabe que a arte não dá dinheiro, né? Nós sabemos. Então a gente trabalha quase uma do lado da outra, tem basicamente o mesmo horário de intervalo. E eu usei pro meu intervalo e não esperei ela. Fui lá pra um canto lá. Tava precisando dar uma chorada em silêncio. E ela chegou, ela foi atrás de mim, chegou, você me odeia, por acaso? Você me odeia? Eu falei, cara, eu precisava ficar sozinha, né? Então assim, me aturar e aturar minha mudança de humor e minhas necessidades dramáticas é uma coisa complicada, né? É uma coisa complicada, porque eu tô passando pela merda, mas eu quero passar pela merda sozinha também. Não quero passar pela... Não quero incomodar os outros pra passar pela merda. Entendeu? Quero fazer sozinha. Aí você tem que me aturar, né? Você tem que aguentar. Bom, dito isso, a gente vai começar aqui o processo. Eu não vou mostrar a marca, mas a cor. É vermelho. Enfim, futuro do canal, tá? Como alguns de vocês sabem, outros nem tanto, ok? Eu costumava ter 2 canais. É, filho, eu isso aqui 2 vezes. Eu costumava ter 2 canais, que era esse aqui, o Thaí, como vocês bem conhecem, como vocês mais me conhecem, porque aqui é onde eu tenho mais inscritos. Inclusive, muito obrigada por quem ficou, muito obrigada por quem continuou seguindo, quem não foi embora, quem não abandonou. Tá? Quem tem que ver fé de que um dia eu ia retornar. Valeu. Valeu mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada pra quem se inscreveu no canal, porque teve algumas pessoas que se inscreveram no canal enquanto eu não estava aqui. Obrigada pelo voto de confiança. A todos que foram embora. Vocês podem voltar, por favor? Sim, eu voltei. Vocês podem voltar também? Ou... Não. Ok, mas eu tinha outro canal, certo? Eu tinha Situação Crítica, era um canal com meu antigo parceiro, em conjunto, né? Ele não era um canal solo, ele era um canal em conjunto. Quando meu antigo parceiro decidiu que ele não queria mais, ficou meio sem sentido pra mim fazer ele sozinha, porque ele não foi um canal pensado pra ser feito sozinha. Hoje em dia, eu não gostaria de voltar pra ele me remete a umas coisas assim muito legais, me passa uma sensação não muito legal, eu não gosto muito, tá? Mas eu tenho muito carinho pela Situação Crítica, a Situação Crítica foi o início do meu sonho, afinal de contas, né, gente? Foi ali onde eu vi que eu gostava muito de fazer conteúdo e que eu queria continuar fazendo conteúdo. Ó, passei num pedaço já. Que eu queria continuar fazendo conteúdo. E eu gosto disso, eu tenho carinho por ele, eu gosto muito de falar de cinema. Bom, cinema é minha formação, hoje em dia não cinema, mas eu sou formada em produção multimídia, meu TCC todo foi colocado em cinema, porque dentro da faculdade foi onde eu me encontrei, no cinema, no audiovisual. Então, eu gosto muito disso, eu gosto muito de falar de cinema, eu gosto muito de falar de presença feminina dentro do cinema, né? Sobre representação feminina, sobre imagem feminina dentro do cinema, como ela é representada, como ela é ditada, como isso impacta a sociedade, etc. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, como vocês já viram aqui no canal algumas vezes. Gosto muito de falar de aleatoriedade do cinema também, de assistir os filmes, de acompanhar Oscar, de, os melhores diretores. Sou fã de diretor, tem diretor que eu amo. Tem filmes que eu já assisti umas 500 mil vezes nessa vida. Sou um pouco cult às vezes, né? Sou aquela tipo de pessoa que você pergunta, qual é o seu filme favorito? E pode ser que eu responda Psicose. Você fala assim, cult. Não é Psicose, gente, mas Psicose é um dos meus filmes favoritos, sim. E é o filme que eu já assisti umas 500 vezes. Todos, tá? Quando eu digo Psicose, eu não estou me referindo apenas a, a regravação. Não, tô falando de todos os Psicose. O 1, o 2, a regravação, o 1 só que branco, com cores, original, não original, todo, gente. Bota a Psicose na lista e eu vi, tá? É isso.
de tão fã. Eu sou muito fã do Hitchcock. Por mais que eu ache ele um diretor um tanto quanto controverso, um tanto quanto questionável em seus métodos de dirigir atores. Acho sim. Mas ele é fã daquela teoria que eu também sou, né? Ninguém faz melhor do que eu. Se eu quero bem feito, eu tenho que ir lá fazer. Então, gosto dele como diretor, sim. Gosto dele como pessoa? Nem tanto. Diretor, sim. Pessoa, não. Mas, enfim. Gosto muito de falar de cinema. Quero voltar a falar sobre cinema. Mas, não quero voltar com situação crítica. Não. Aquilo lá não vai renascer, galera. Aquilo lá é um canal abandonado. De uma versão minha... não vou entrar em detalhes aqui. Mas é um canal abandonado que não vai voltar. Porém, vamos voltar a falar de cinema aqui. E vamos voltar com situação crítica aqui, de uma certa forma. Não vai ser um podcast, né? Lá eu tinha um podcast. Você pode ouvir no YouTube também. Com pessoas diferentes semanalmente, ou com uma outra pessoa conversando comigo, não. Mas a situação crítica vai voltar na forma de quadro, né? Vai ser um quadro que nós vamos ter, nós vamos falar de cinema. A gente vai falar dentro do quadro situação crítica, né? Porque o nome de situação crítica surgiu exatamente de eu pensar nisso. De eu pensar em filmes ruins e eu pensar que esses filmes eram situações críticas. Então eu pensei, esse era um bom nome para um canal de cinema. E aí foi assim que surgiu a situação crítica, né, galera? Então eu vou continuar com o nome, só que no quadro. E aí em breve nós estaremos aí falando novamente sobre cinema. Bem em breve, na verdade. Vamos continuar. Como tá aí as notícias? Porque, sinceramente, acho que o Tá aí as Notícias é o meu quadro favorito. Fiz uma vez, teve um episódio dele, uma versão só. Mas é o meu quadro favorito, definitivamente. Definitivamente. Eu amo escrever pra ele. Eu amo produzir ele. Eu amo gravar ele. E eu amo editar ele. Eu amo. É o meu quadro favorito. Foda-se se vocês não gostam tanto dele. Vocês preferem, sei lá, piores personagens. Tá? Mas eu amo o meu quadro de Tá aí as Notícias. Só que agora, Tá aí as Notícias, ele nasceu como um quadro pra falar sobre notícias do mundo literário. Só que eu sou uma fofoqueira. Tá? Eu sou uma fofoqueira, eu gosto de falar do mundo literário, eu gosto de falar de cinema, eu gosto de falar de série, eu gosto de falar de fofoca de celebridade, mas essas provavelmente vocês não vão ver muito eu trazer. Que eu gosto, mas eu não consumo. E principalmente, galera, eu gosto de falar de política. Então pode ser não. O Tá aí as Notícias vai voltar sendo um giro pelas notícias mais importantes no mundo. Seja elas bobagens literárias de picuinhas no mundo literário, porque a gente sabe que todas as brigas do mundo literário são bobagens, galera. Não teve uma até hoje que eu vi com relevância. Uma. Consumi todas. Acompanhei, porque sou uma grande fofoqueira. Mas assim, relevância elas não têm, né? Vamos ser sinceros. Todas são bobagens. Todas são brigas de bobagens. Todas são discussões irrelevantes. Todas não levam a lugar nenhum. Todas são brigas de ego entre influenciadores. Se você olhar bem a fundo. Então, vamos continuar assim tendo. Mas também vamos falar aí de política, entendeu? Próxima vez que o Trump invadir aí um país, tá? Por motivos inventados pela cabeça dele, unicamente, exclusivamente, porque ele quer poder, nós vamos estar falando aí. A gente já sabia a minha opinião sobre isso também. Internet, eu esperava que essa opinião fosse diferente. Esperava como? Já olhou bem pra mim? Já viu do que eu falo? Porra, eu acho assim, eu sou da opinião. Tem um gato entrando aqui no banheiro. Oi? Não é minha hora com essa cara de julgamento, não. Eu não posso te pegar no colo agora, filho. Você é branco demais pra eu te pegar no colo. E nem pensa em subir nessa pia, porque você é branco demais pra subir nessa pia. O Jamba,
que é o meu gato branco. Ele tem uma mania muito grande de quando eu tô no banheiro ele quer subir na pia. É que ele não entende muito bem como é que funciona o ralo. Ele acha uma coisa esquisita. Aí quando eu tô aqui ele quer subir ali. Porque aí eu ligo a torneira e ele fica olhando pro ralo. Ele se diverte muito, eu deixo ele se divertir. Mas aí ele gosta de subir na pia quando eu tô aqui, só que agora ele não pode, né? Porque ele é um gato branco e eu tô com um tonalizante vermelho. O que eu estava falando? Ah, eu acho assim, sempre, desde que eu me propus a começar na internet, foi me propor de uma forma que deixasse a minha opinião política bem clara em sociedade. Porque eu penso assim, se você me acompanha e pensa que eu pensaria diferente do que eu penso, você tá me acompanhando errado. Porque a minha opinião política ela vai ficar muito bem clara nessa sociedade. Tá? Muito bem clara. Ok? Então, assim, não é nenhuma discussão que precisa começar. Eu nunca escondi nada de ninguém. Penso isso sim. Quero que o capitalismo se foda, se exploda. Espero uma bomba entre... Não posso falar isso, acho que no YouTube. Mas espero que o seu de alguém, laranja, que lidera um dos países, não, o país mais ridículo do mundo, eu espero que o seu dessa pessoa tenha uma bomba entrando nele e explodindo. É isso que eu espero. Essa é minha opinião. Então, se você duvidava, se você achava que eu tinha uma opinião diferente, cara, você tava me acompanhando errado até aqui. E é isso que eu tenho a dizer. Mas enfim, o Thaí Notícias vai voltar dessa forma. Estarei noticiando notícias do mundo. Inspirado pelo meu novo companheiro. Por quê? Eu preciso falar isso pra alguém. Mas, meu namorado, ele é fofoqueiro de profissão. Adoro falar isso. Ele tem diploma, não tem diploma ainda não, mas ele terá um diploma pra ser fofoqueiro. Com convicção. Porque o cara faz jornalismo. Olha isso. Nossa senhora. Então, o Thaí as Notícias vai estar voltando. Desta forma. Ok? E é isso. Ah, inclusive, se você gosta de jogos aí, ele fala sobre... Eu vou deixar aí na tela e na descrição. Tá? Tanto o Instagram quanto o portal. Que é profissional, né? Tem um portal. É profissional mesmo. Tá? Que ele produz esse tipo de conteúdo lá. Tô sabendo de várias fofocas do mundo do LOL. Porque deu merda. Cara, o LOL, ele é o ambiente gamer que é irmão gêmeo do ambiente literário do Dark. É o mesmo. Tá? O mesmo. O mesmo. Eu acho, inclusive, que provavelmente essas pessoas talvez se deem bem. Porque assim, ó, tudo que tem de errado no mundo dos games tá dentro do LoL. Tudo que tem de errado no mundo literário tá dentro do Dark. Eu não tô xingando o Dark. Também não tô apoiando. Tá? Não tô dizendo que são todos. Não são todos, mas é sempre um, né? Nem todo LOLzeiro, mas sempre um LOLzeiro. Nem toda leitora de Dark, mas sempre uma. Então, assim, é de se questionar, né? Eu acho. Se você se sentir ofendido, tem uma frase que eu gosto muito de repetir com as pessoas, que eu aprendi com a Jujut, né? Porque eu sou da época que ela fazia vídeo pro YouTube. Eu sou dessa época, da época que ela não tinha fugido da sociedade. Ela tá certíssima em fazer isso. Eu sou da época que ela não tinha fugido da sociedade e fazia vídeo pro YouTube. Então eu aprendi essa frase com ela, que é maravilhosa. Que ela dizia assim, ó. Bateu, doeu? Pega que é teu. Tá? Fica com essa aí. Sempre que bater e doer em você, pensa no porquê que doeu. Porque existe um motivo pra ter doído. Se doeu, existe um motivo. De graça não foi. Então, sim, fique com essa. Fique com esse pensamento. Falei de várias coisas ao mesmo tempo. Adoro.
Adoro essa minha capacidade de desviar dos assuntos. O TS Notícias estará voltando sim. As resenhas estarão voltando sim. A primeira resenha será da Emily. Eu estou devendo uma resenha pra Emily. Perdão. Amiga, perdão, tá? Desculpa, que eu fiquei louca. Você viu, né? Você tava presente. A Emily estava presente. Estava presente não, mas tipo assim... A Emily se tornou uma pessoa bem próxima a mim. Ela viu eu ficar louca, né? Ela ficou sabendo dos motivos de eu estar ficando louca, né? Ela ficou sabendo. Então, assim, perdão, amiga. Estarei, como prometido no final do ano passado. Prometi pra você, né? No final do ano passado eu te falei. Vou voltar. Primeira resenha será do seu livro. Tá? Prometo. Tá? Prometo. Será do último livro da Emily. Se vocês quiserem, inclusive, dá tempo aí, ó. De você conseguir ler ele, não precisa resenhar aí. Dá tempo. É Metamorfose de Cobre. Tá? Foi lançado agora no final do ano passado. Tem dragões. Ok. Tem diferentes espécies de dragões. Tem mundo cativante, complexo, bem construído, criativo, aquelas coisas que a Emily sabe entregar. Não preciso estar aqui explicando pra vocês sabem que ela sabe entregar. Quer dizer, vocês deveriam saber, né? Vocês deveriam ler os livros dela. Se vocês não lerem, vocês estão errados. Mas vocês deveriam saber, já. Tem mundos bem construídos. Tem mocinhas fora do padrão. Assim, eu vi algumas críticas ao novo livro dela. Eu não terminei ainda, tá, galera? Por isso que eu não trouxe resenha também. Esse primeiro vídeo não é resenha, porque infelizmente eu ainda não consegui. Falta aí 10% do livro, tá? Falta 10% dele. Só. Mas eu não consegui ainda. Tá? Vou tentar essa semana. Não prometo pra vocês que eu consigo. É exato, eu não vou fazer promessas, tá? Definidados. Quando eu der, eu entrego. Mas, de críticas a esse livro, eu já vou fazer um comentário aqui. Que é pra vocês, se você for ler, antes da resenha sair, vocês já saberem. Falando que o livro não tem, sei lá, batalha suficiente. Que o livro não constrói fantasia bem suficiente. Que o livro, ele é parado. E assim, deixa eu contar uma coisa pra vocês sobre isso. Esse livro da Emily não vem com um propósito de ser uma fantasia à lá Águas Turvas, por exemplo, tá? Ou, se você aí vem do mundo literário, você nunca leu a Emily, não vem com o propósito de ser um acotar, gente. Esses livros da Emily nunca vai vir com o propósito de ser um acotar, tá? Se você vai ler esperando isso, você já tá indo ler errado, porque ela já não se propõe a fazer isso, tá? Mas não vai ser um acotar, não vai ser... Ah, tem dragões. Tem dragões. Não é um quarta-asa, galera. Não é, tá? Ela não se propõe a isso. Ela tá contando a história de uma personagem que é salva por alguém, certo? E ela tá contando um romance. Ela não tá contando uma história de guerra. Ela não tá contando uma história de batalha. Ela não tá criando um universo onde você vai ver uma batalha magnífica, como, por exemplo, dos 12 Mundos, que a gente vê lá no final do livro da Miquela, uma batalha entre de todos os mundos, sabe? Contra um grande inimigo. Não é esse tipo de história. Da Miquela, inclusive, também é um livro da Emily, que eu também tô devendo resenha. Esse eu faço fazer. Mas eu quero reler ele antes de fazer resenha, tá? Gente, pra eu relembrar de algumas coisas, de alguns pontos dos quais eu me lembro de ter anotado. Ai, joguei na minha boca. Então, não é isso, tá? Não é um livro da Miquela da vida, não é um Águas Turvas. Não é esse o propósito, tá? É um romance. Sabe, que nem você compra um romance, aí você pega um romance aí na Amazon das duas pessoas que tem que conviver juntas, que estão num casamento arranjado, e essa é a trope. Casamento arranjado. Não casamento arranjado, mas casamento por conveniência. A trope é casamento por conveniência.
E a gente vai acompanhar um casal que está num casamento por conveniência se apaixonar. Só que tem dragão. Olha, eu sujei toda a minha cara. Nossa, eu vou ter que trabalhar amanhã assim. Espero que saia. Só fudeu. Trabalho no atendimento ao público, né? Vamos lembrar disso. Então, é isso. É isso. Ele é um livro de romance com dragões, galera. Tá? Ai, não teve tal coisa que eu queria. Pô, mas também você foi procurar essa coisa que você queria num livro que não se propõe a fazer isso. Daí, o erro não é da escritora, né? Eu acho que se você foi procurar uma coisa num livro que já não se propunha a ter isso, o problema não é da autora, né? O problema é meio que seu. Aprenda a lidar com isso. Tá? Então, se você for ler Metamorfose de Cobre, saiba disso. Ah, Tana, você não tem nenhuma crítica? Tem, calma. Esse vídeo aqui não é resenha, eu só tô te avisando. Só tô te dando uma notificação. Obviamente eu tenho críticas, vocês sabem que eu sempre tenho críticas, dependendo de quem tem escrito o livro. Tá? Mas eu não terminei ainda também pra dar essas críticas. Vamos se acalmar aí. Vai que uma coisa que eu tô criticando aqui tá aí no final do livro, eu não sei ainda. Tá, falta 10%. Vai saber, né? Eu não falo daquilo que eu não sei. Eu só falo com propriedade. Eu acho que a gente só pode dar opinião quando a gente tem propriedade nessa opinião. E isso também é uma crítica para uma das meninas que deu a opinião sobre o livro dela e ela claramente não leu o livro porque ela criticou uma informação que está no livro. Né? Ela criticou que não tinha uma informação que está no livro. Então eu acho que essa menina devia repensar sobre a vida dela e parar de fazer leitura dinâmica. Porque você fez isso. Eu sei. A Emily sabe. Todas nós que lemos o livro sabemos. Que você fez, sim, leitura dinâmica. Porque a sua formação tá lá, né? É só você que foi meio tanso, né? Só que eu vou fazer leitura dinâmica pra ler bastante conteúdo. E aí você lê de forma merda. Você dá uma opinião merda. Porque você não tem propriedade pra falar daquilo ali. Porque na realidade você não leu. Você passa os seus olhos pela página. É aquilo que a gente fazia na escola, quando a gente estava atrasado para entregar um trabalho, e a gente fazia um trabalho de qualquer jeito, meio mal feito, e o professor nos dava só uma nota para passar, porque a gente tinha feito o quê? Leitura dinâmica na porra do texto. E aí você quer falar, ai não, mas eu faço leitura dinâmica e eu consigo sim internalizar o conteúdo e compreender um livro em sua total forma. Para, mete essa, né? Para. Chega, né? Tem uma hora que chega, né? Acho que uma coisa que eu quero cancelar em 2025. 2026. 2025 eu quero cancelar. Porra, no merda. Quero estar cancelando em 2025. Mas uma coisa que eu quero estar cancelando em 2026 é a leitura dinâmica, tá? Acho que não foi cancelado o suficiente em 2025. Acho que a gente deveria cancelar um pouco mais. Eu acho. Vamos lá. Outra coisa que eu quero estar cancelando em 2026 é Café com Deus Pai. É outra coisa que eu quero cancelar em 2026. Não aguento mais essa porra de ai, eu vou fazer minha leiturinha da manhã. E a porra do livro que a pessoa tá abrindo é o quê? Café com Deus Pai. Para. Não faça leiturinha então. Não faça. Não faça, não faça, não faça. Não faça. É isso. Eu terminei de passar aqui na minha cabeça. E aí nós vamos fazer o quê? Agora. A gente vai esperar aí. Uns minutos. Quantos? Não sei. Mas a gente vai esperar aí uns minutos. Ai, cara, a quantidade de cabelo que caiu da minha cabeça, ó. É isso. Tá só na luva, tá? Esse aqui é o que tá na luva. Ah, você usa a luva e você se suja toda assim. É que vocês têm que ver que eu trabalho com as mãos, né, gente? Eu trabalho com atendimento ao público numa cafeteria. Aí imagina eu, linda, cabelo vermelho, bem arrumada, bem apessoada, chegando na mesa do cliente com a xícara de café, com aquela latte art
bem feita, aquele coração bonito, redondo, com aquele leite brilhoso. E elas vão tudo manchada de tinta. Tu imagina? Imagina? Você tá imaginando? Eu já fiz isso. Me senti mal pra caralho. Foi horrível. Uma sensação péssima. Péssima. A gente vai deixar aí uns minutos. Quantos minutos? Deus vai sussurrar no meu ouvido quantos minutos. Tá? Tirei um pouco da tinta da minha cara, pelo menos. Dos braços eu tentei aqui, mas aí a gente não vai ver que o esforço não foi tão gratificante, né? Mas aí estamos aqui de volta ao espaço que vocês muito bem conhecem, né? Ao cenário do canal. E o caminhão passando. E as galinhas cantando. Porque assim, tem coisas que não mudam. Tem coisas que elas continuam exatamente as mesmas, sabe? Então assim, tem coisas no canal que vão continuar exatamente as mesmas. Sem a minha forma de fazer conteúdo, a maneira como eu falo com vocês, vai continuar sendo exatamente as mesmas. Vamos continuar vindo aqui falando de personagem mal escrita? Vamos. Vamos continuar vindo aqui metendo pau em livro merda que é hypado? Vamos. Com certeza aqui que eu não vou perder uma oportunidade. Uma oportunidade de estar falando mal da Nesta. Eu não vou perder uma oportunidade de estar falando mal do Shaden. Não vou estar. A gente sabe muito bem qual é a minha opinião sobre esses personagens. E eu não vou perder essa oportunidade. Jamais. Então, assim, não se preocupem. Como as galinhas continuam cantando no fundo dos meus vídeos, nem loucas, não tá no horário de acordar, são 4 horas da tarde, não tá no horário de acordar, mas elas estão cantando, eu vou continuar vindo aqui dando a minha opinião daquele jeitinho que vocês bem conhecem, sabe? Eu vou continuar vindo aqui de vez em quando, não vai ser sempre, vai ser com pouca frequência, talvez vai ser um vídeo só por cada um desses livros. Eu vou continuar vindo aqui trazendo histórias do Wattpad, porque a gente sabe que eu rio pra cacete enquanto eu escrevo esses roteiros. É um momento refrescante na minha mente, tá? Aos autores que escrevem esses livros, que estão no Wattpad, não parem. Não parem. Não parem. Não parem. Pelo amor de Deus. Continuem com essa criatividade sem limites de vocês. Porque ela é linda. Ela é linda. Ela é linda. Eu, assim, não botem rédeas na criatividade de vocês. Não botem. Não botem. A gente precisa desse tipo de conteúdo. Nem tudo pode ser um livro cult. Nem tudo deve ser um livro renomado, cult, profundo. Às vezes ele pode ser assim, ó. Ele pode ser assim. Raso. Fino. Liso. Ele tá ali pra agradar, pra nos dar serotonina, pra fazer a gente rir de chorar. Porque assim, de verdade, teve vídeos ali que eu escrevi aqueles roteiros chorando. Não de tristeza, mas chorando de tanto que eu dava risada. Então assim, eu não vou parar de criar esse tipo de conteúdo. Isso me diverte. Diverte vocês. Diverte a mim mesma. E quando eu venho aqui falar mal de um livro ou de um personagem, como a Nesta, é minha irmã, eu libero assim um pouco da minha, sabe? Minha raiva. Libero, faz muito bem pro meu psicológico. Faz muito bem pra minha cabeça, gente. Faz muito bem. Cadê meu óculos, inclusive, que eu sou cega? Não sei. Uma hora eu encontro eles. Mas faz muito bem pro meu psicológico. Então assim, eu também não vou parar de criar esse tipo de conteúdo. Algumas coisas vão mudar. A frequência já não vai ser mais a mesma, entendeu? O modo, o estilo, a edição, tudo isso vai mudar, porque eu vou ter que tornar essas coisas práticas, fáceis, entendeu? Rápidas de eu fazer, entende? Para que não consuma tanto tempo. Para que eu consiga encaixar, então, daí, na realidade da minha rotina. Que não é uma rotina simples.
Eu espero que ela dê uma melhorada agora nos próximos meses, tá? Eu tô aí fazendo algumas coisas, ajeitando algumas coisas aí no meu trabalho, na minha vida profissional, para que essa rotina dê uma certa aliviada, assim, sabe? Uma certa acalmada, fique um pouco mais de boa, entende? Porque assim, eu já tentei, vou escrever. Nossa, teve uma época que eu tentei, eu sou muito iludida. Às vezes eu sou muito iludida, eu tenho essa noção de produtividade que eu preciso fazer, criar desesperadamente. Isso é culpa das redes sociais, né, galera? A gente sabe. Esse discurso aí de que você tem que ser produtivo, de que... Aí uma vez eu tentei, nossa, não, eu acho que no meu intervalo do trabalho eu consigo escrever 2 roteiros simples, pelo menos. Gente, no meu intervalo do trabalho, desculpa, gente, eu quero tomar um café. Às vezes nem café, porque sinceramente eu faço tanto café durante o dia que eu nem café quero tomar. Às vezes eu quero tomar uma coquinha gelada. Uma fruque que tá ali, ó, na beira do vencimento dela. E aí a gente tem que tomar pra não vence, a gente não perder produto, entendeu? Uma fruquezinha ali que tá ali já tá ali, ó. Beber isso, sabe? Um refrizinho, uma água com gás, com limão, às vezes também vai bem. E comer um pãozinho de queijo, comer um bolinho de milho, sabe? Rodar um feed do Instagram. Deitar minha cabeça no tampo da mesa e dormir. Porque eu não dormi antes. Sabe, às vezes eu quero fumar um cigarro com a minha amiga. Não fumem, crianças. Não fumem. Não, isso não é um incentivo. É errado, faz mal e adoece, tá? Não fumem. Mas às vezes eu quero lá passar um tempo na rua, né? Com a minha amiga. Falando mal das coisas. Vem 2 velhas rabugentas. Mostrando as coisas que a gente comprou, que a gente não tinha dinheiro pra comprar, a gente não deveria ter comprado. Entendeu? Às vezes eu quero tomar um energéticozinho. É isso que eu quero fazer no meu intervalo, entende? Escrever 2 roteiros. Vai tá ficando pra próxima. Vai tá ficando pra outro dia. Tá? Porque meu intervalo de fato tem que ser um momento pra eu descansar. Porque se eu não descansar no meu intervalo, gente... Vocês não vão estar vendo eu aqui mais. Não vai ser tipo assim, ai, eu vou ter que dar uma sumida porque eu fiquei louca de novo. Não, eu vou ficar louca no nível de que vocês não vão me ver mais. Nunca mais. Entende? É isso. Essa é a nova realidade da minha vida. Essa é a nova eu. Que 2026 seja muito abençoada para todos nós. Ok? Que o incenso que vocês acendem aí funcione. Que as velas que vocês queimam funcione, que a igreja que você vai, que o passe que você toma, que o padê que você faz, que o despacho que você faz, que a pombagira te dê um conselho bom, sabe? Que o padre te bença, que qualquer coisa no que você acredita aí, que tudo isso funcione, que seu ano seja abençoado, que o meu ano seja abençoado e que a gente consiga tudo aquilo que a gente planeja para esse ano. Que a gente chegue no final de 2026, que a gente olhe pra trás e fala, pô, foi um ano fudido, porque não vai ter ano que não vai ser fudido, nós é adulto. Todo ano vai ser fudido, de alguma forma. Foi um ano fudido, mas eu tive grandes louros, sabe? 2025 foi um ano fudido. Uma porra, aí ó, eu conheci a Lua. A Lua é uma ótima pessoa, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. Até o outro lá. Né? Isso aí eu não vou dar palco pra isso aí. Mas até ele foi uma pessoa boa que eu conheci. É meu amigo. Às vezes é uma amizade culposa. Mentira. Eu amo todos os meus amigos. Às vezes eu odeio, às vezes eu odeio. Ele sabe disso. Ele sabe que às vezes eu odeio ele. Ele sabe. Eu falo isso pra ele. Às vezes eu olho pra ele e falo, tem dias que eu não gosto de você, eu digo pra ele. Tem dias assim que eu não gosto de você. Tem dias que isso acontece realmente, que eu não gosto de você. Mas, porra, foi uma pessoa... Eu acho uma pessoa que eu conheci em 2025, assim. Fez bem pra minha vida. De verdade. Foi uma pessoa que entrou na minha vida e que pode ter seus problemas e seus defeitos. Pra caralho.
um cérebro liso às vezes. Pô, amigo, você tem um cérebro liso às vezes. Mas assim, é isso que é bom na nossa amizade, é que a gente se ofende. É por isso. Foi uma boa pessoa que entrou no meu 2025, assim, me fez bem num período. Teve lá quando eu precisei que alguém estivesse lá pra mim. Foi por causa dele que eu conheci a Lua, e a Lua é uma pessoa incrível. Teve também outras pessoas, sabe, que tiveram no meu ano, que participaram da minha vida, que me ajudaram, que foram minhas amigas, que me deram conselhos, entende? Teve o David inclusive. Se não fosse pelo David, eu não estaria com o meu namorado hoje em dia, entende? Porque foi ele ali, ó, me incentivando, foi ele ali no meu ouvido falando assim, você precisa viver sua vida, você precisa seguir em frente, você precisa ir atrás. Foi ele assim, no meu ouvido aqui, ó, que fez eu ir de fato, que fez eu me abrir pra novas experiências, me abrir pra novas pessoas, pensar, porra, eu mereço, sabe? Então, assim, pessoas incríveis que passaram pelo meu ano, pessoas maravilhosas. Teve a Emily, obviamente, sabe? Que teve lá. Ó, inclusive ela mandou mensagem no grupo. Falei nela e ela mandou mensagem no grupo. Foi exatamente o som que vocês ouviram agora. Teve a Emily aí, que eu conheci antes de 2025 e que eu levei pra 2025 e que eu espero continuar levando pra 2026, sabe? Que acredita no meu trabalho, que acredita no meu potencial, assim como eu acredito no trabalho dela e que eu acredito no potencial dela. Entende? Que eu desapareço e ela me manda mensagem perguntando, menina, você tá viva pelo menos? Você tá aí? Então, foi bom. Minha terapeuta também foi uma pessoa ótima. A coitadinha trabalhou esse ano. Tomara que 2026 ela não trabalhe tanto. É isso. Um bom 2026 pra gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu prometo que eu vejo vocês no próximo vídeo. Essa promessa eu vou estar fazendo. Que não vai demorar tanto, tá? Que esse vídeo vai chegar, que ele vai estar aí, que ele já está sendo construído, ele já está sendo gravado, ele já está sendo feito. Então não se preocupem, ele realmente existe. Eu não vou desaparecer por mais 5 meses. Foi 5 meses que eu desapareci da última vez? Ou foi mais? Eu acho que talvez tenha sido mais. Então eu não vou desaparecer, gente. Tá? A moto passando na minha rua sempre tem, sempre teve. Não é agora que vai deixar de ter. O resultado desse cabelo, você pode ir lá no meu Instagram. Sim, eu peço isso pra vocês há anos, né? Uma hora vocês vão ter que começar a ir lá no meu Instagram, tá? De fato, entende? Eu desapareci de lá também, Tava sempre ali postando um storyzinho ali de alguma frasezinha, uma fotinho. Não tava aparecendo pra falar com vocês, mas eu tava ali. Tava ali fazendo uma utilização meio culposa, né? Uma utilização sem intenção de fato de utilizar. Tava ali. Então, se você quer ver o resultado desse cabelo, você pode muito bem ir lá no meu Instagram. Me segue por lá, me acompanha por lá, olha o resultado desse cabelo. E de todos os outros que eu tive antes desse. Mais uma mensagem da Emily. E se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda. Caso você simplesmente tenha lembrado de mim agora, você falou assim, olha só, a desaparecida voltou, achei que ela até tinha baixado as botas, de tanto desaparecida que ela tava. Se inscreve de novo no canal, caso você tenha deixado de se inscrever. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, deixa seu like. Se você é antigo, deixa seu comentário. E conta como é que foi o seu 2025. Acho que, por pior que ele tenha sido, se tem uma coisa que eu cheguei no final de 2025 pensando pelo menos eu tô vivo. E sobreviver a algo ruim, às vezes vai ter que ter sendo suficiente. Sobreviver a algo ruim é um mérito que a gente tem que trazer à tona. Então, se você apenas sobreviveu a 2025, parabéns. Parabéns, cara. Você merece. Você merece viver todo esse 2026 de forma linda. É o que todos nós merecemos. Então é isso. Um beijo. Um queijo. Cara, até o próximo vídeo, né? Tchau. Vocês querem brincar? Fiquem com essa imagem, peraí.
Fiquem. Vocês estão vendo? Ai, meu Deus, ele é lindo!